Só tem um capítulo, verso 3 e 4. A gente vai meditar em toda a carta, vamos destacar alguns pontos aqui, mas a priori vamos ler só o verso 3 e 4, para a gente não demorar muito tempo. Levi falou que já vai mandar fazer 4 plaquinhas para mim, uma de 10, tá faltando 10 minutos, outra de 5, outra de acabou, e outra de falou, acaba logo miserável que eu quero almoçar. Judas 1, verso 3 e 4. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo que agora devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Meus irmãos, lendo esses primeiros versos aqui de Judas, nós já podemos encontrar logo de cara e perceber que em momento nenhum a lei moral da Escritura ela passou com a vinda de Cristo. A dívida pelo pecado, sim, com a morte e ressurreição de Jesus. A lei cerimonial, no que se refere aos sacrifícios de Israel, também. Mas a moral ainda é um ponto a ser observado por todo cristão, por todo aquele que notou que Jesus chamou para a salvação e andar na remissão dos seus pecados. Então a gente percebe aqui, já nesses primeiros versos aqui, que Judas está falando que algumas pessoas haviam se infiltrado, dizendo que a graça de Deus, ela permitia levar uma vida imoral. Então, ou seja, a lei moral do Evangelho ainda perdura, mesmo após a vinda, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. E o que nós queremos fazer aqui nessa manhã é fazer um adendo daquilo que a gente vem compartilhando, pelo menos eu venho compartilhando há 4 semanas aí, a respeito da fé, da alegria, que nós estávamos meditando principalmente no primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Nós abordamos todo o primeiro capítulo ali, pensamos ali e observamos os fundamentos da fé cristã, como esses fundamentos eles nos levam a promover e a observar e até mesmo adquirir a verdadeira alegria, que não é provinda das circunstâncias que estão ao nosso redor, mas sim da consciência de que nós fomos perdoados e salvos. Como esses fundamentos eles nos capacitam a viver em tantas lutas que podemos enfrentar na vida diária. A gente acabou de orar aqui pela vida do Douglas, que está enfrentando uma circunstância ali de enfermidade na sua família, e todos nós passamos por isso diariamente, tanto na nossa própria vida como alguém que nós conhecemos. Nós falamos justamente sobre isso, e como esses fundamentos têm a capacidade de nos levar para uma esperança que é viva, que é Cristo. Essa esperança que nos vai permitir experimentar uma herança que não pode ser corrompida, uma herança que não está fundamentada na nossa vida terrena. Observamos também nessa carta de 1 Pedro como continuar crendo nesses fundamentos tem a capacidade de nos levar para o mesmo nível de fé dos profetas do Antigo Testamento. Porque a única diferença entre nós, o povo de Deus hoje, e esses profetas do Antigo Testamento é que esses profetas, eles criam olhando para o futuro. Nós hoje, como igreja de Deus, cremos olhando agora para o passado. Então esses fundamentos, e continuar crendo nesses fundamentos, nos coloca nesse mesmo nível de fé e nos capacita a viver uma vida em santidade como redimidos de Deus, que é o que Judas aqui vai dar ênfase na sua carta. Essa
experiência de santidade, como eu falei na última mensagem, não é uma experiência esquizofrênica, em que você vive atormentado por uma vida de santidade, mas é uma experiência em que, crendo nesses fundamentos, o próprio Espírito Santo, não pelo nosso esforço, mas pela consciência de que Ele habita em nós, nos leva a viver essa santidade, porque esse é o chamado de todo cristão. O chamado de todo cristão é uma vida em amadurecimento e uma vida semelhante ao caráter de Jesus. Esse é o chamado para todos nós, e a maneira mais prática de nós observarmos se nós estamos experimentando essa realidade de amadurecimento, tanto em caráter como na semelhança de Jesus, como nós olhamos na última carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, na última mensagem. A validade disso é a profundidade do meu amor uns para com os outros e a obediência à verdade, porque obediência é alguma coisa que dá para ser feito. Se Deus falou que nós conseguimos obedecer, é justamente porque Ele já nos deu a capacidade, juntamente com o Espírito Santo, para experimentar isso na nossa vida. Isso nos permite viver uma vida sadia, sem ser esquizofrênico na fé cristã. Agora, por que eu queria trazer essa carta para nós meditarmos? Porque entender essa base da fé é a coisa mais importante para o cristão. Ter essa consciência de graça, ter essa consciência de amor, de perdão, e ao mesmo tempo que a nossa experiência de santidade não é fruto do esforço, mas a capacidade de se entregar cada dia mais ao Espírito Santo, que nos capacita a viver isso, é a base para todo cristão, e ela precisa ser repetida e relembrada a todo instante. Todo instante a gente precisa relembrar disso, porque qualquer corrompimento que tem dessa verdade, desse fundamento, ele vai afetar de forma drástica a nossa visão de Deus, ele vai afetar a nossa interpretação da Escritura, ele vai afetar a nossa leitura da realidade cristã. Então, se esse fundamento não for relembrado a todo instante, ele não for rememorado a todo instante, nós corremos o risco de cair no que esses irmãos aqui da carta de Judas estavam caindo. Havia algumas pessoas que haviam se infiltrado no meio da igreja de Deus para corromper a verdade. Irmãos, não se engane, todos nós temos a tendência de cair nos extremos. Todos nós. Ou para uma vida permissiva, como estava acontecendo aqui com os leitores da carta de Judas, ou para uma vida farisaica, como era na época de Jesus. Uma vida apenas religiosa, uma vida oca, uma vida extremista, no sentido de ser um hipócrita. E o nosso chamado como cristão é um chamado para andar no meio fio. Quem já andou no meio fio? Na beirada da calçada ali. Se você andar no meio fio ali, talvez você vai desequilibrar em algum momento, e em algum momento você vai pôr o pé ou para a rua ou para a calçada. E vez por outra na vida cristã a gente vai fazer isso. É por isso que nós precisamos ser relembrados dos fundamentos da vida cristã, para voltar ao equilíbrio. A gente olha para o começo aqui da carta, nesses primeiros versos que nós lemos, versos 3 e 4, e nós encontramos Judas começando a sua epístola, destacando que o propósito inicial dele, o desejo dele, ou seja, a motivação que levou ele a escrever, o desejo primário, era falar sobre a salvação, sobre a grandeza da salvação, sobre a beleza da salvação, assim como Pedro fez nos primeiros versos da primeira carta. Só que ele para ali em um momento e ele discerne uma ameaça na vida da igreja. Qual é essa ameaça? Falsos mestres, falsos cristãos. E aí parece que a partir desse verso ele muda o tom da carta para um chamado urgente para o povo santo. Então esse não é um chamado do Levi, do Jonas, é um chamado de todo cristão para lutar pela fé, lutar pelos fundamentos da fé. É por isso que nós incentivamos a leitura, incentivamos o estudo. Pastor Levi aqui tem lá vários vídeos
teológicos lá no nosso YouTube, disponibilizamos material. Para quê? Para equipar os santos, justamente para isso, para ter uma base sólida, firme, para que você não caia, nem você nem eu caiamos nessas falsas mensagens. E esse é um tema profundamente conectado à mensagem de Pedro, que também exalta a salvação, que também nos chama para uma vida santa, que também nos chama para viver em equilíbrio. Então a nossa ênfase hoje aqui é explorar, juntamente com Judas, como nós podemos na prática lutar, batalhar. O termo é batalhar pela fé. Se é uma batalha, requer de nós esforço. Se é uma batalha, já nos remete à guerra. Talvez uma guerra ideológica, uma guerra emocional, não sei. Uma guerra espiritual, com certeza. Como Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, em que nós devemos vestir a armadura de Deus. Mas é uma batalha, uma guerra, para guardar o Evangelho de Cristo, enquanto nós aguardamos a volta gloriosa de Cristo, ao mesmo tempo que a gente vive também em obediência, em amor uns aos outros e com plena alegria da salvação, como nós falamos anteriormente. Obrigado. Então o que Judas destaca aqui? A primeira coisa que ele destaca é essa luta. Os primeiros versos que nós lemos aí, a palavra batalhar no grego significa epagnosimai. É até difícil aqui de falar, mas essa palavra é usada justamente para destacar, para remeter ao esforço intenso. Essa palavra no grego, ela é frequentemente associada a competições físicas ou lutas, que requerem um esforço intenso. Então o que Judas está querendo transmitir aos seus ouvintes, aos seus leitores? A ideia de que a vida cristã, ela não é uma vida apaziguada, não é uma vida confortável, ela vai determinar de nós em alguns momentos um esforço intenso, ao ponto de nos comparar a atletas, inclusive. Paulo faz essa comparação também. Então Judas está nos dizendo que nós precisamos ter o mesmo empenho de um atleta, o mesmo empenho de um soldado em combate, quando nós estamos falando de fé cristã, quando estamos falando de uma experiência que preserva o Evangelho. Então isso já mostra que abraçar a fé não é um abraço de conforto para nós cristãos, principalmente quando a gente vê o Evangelho sendo atacado e sendo distorcido. Agora, qual Evangelho está sendo atacado? O Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, da salvação, o Evangelho da santidade, que também é pela graça mediante o Espírito Santo. Esse Evangelho que nós estudamos aqui na carta de Pedro durante 4 semanas. Então Judas nos desafia todo cristão a defender essa fé como uma verdade salvadora do Evangelho de Cristo, salvação pela graça, e que a obra de transformação é realizada pelo Espírito. É esse tipo de Evangelho que Judas está falando, que precisa ser protegido, que precisa ser defendido diante das ameaças de falsos mestres. Irmãos, nós vamos encontrar inúmeros hoje em dia. A internet popularizou isso, as redes sociais deu voz a muito idiota, a muito falso mestre, a muito falso cristão. Agora, é claro que essa defesa da fé que Judas está falando, ela deve ser observada e acompanhada com uma vida coerente com o Evangelho. Então, ao defender a fé, eu preciso também não só proclamar e defender, como eu preciso olhar para a minha própria história. Se ela é uma história que tem acompanhado em andar em semelhança ao Evangelho, em obediência ao Evangelho, em amor uns aos outros, o que nós já falamos aqui anteriormente. Porque se assim não for, o conhecimento e a defesa apologética do Evangelho só vai produzir em nós orgulho do conhecimento que se possui. Olha, eu vou falar para você, meus irmãos, nós estamos cheios de pessoas assim, cheios de neocalvinistas orgulhosos do conhecimento, porque não são enganados pelos neopentecostais, porém a vida não acompanha a obediência ao Evangelho.
às vezes chega histórias de pessoas que a gente às vezes até conhece, eu e ele conhecemos, de pessoas que eram assim, ferrenhos na internet. O cara era uma apologeta, assim, apologeta. Toda postagem que ele via lá errada, ele ia lá e acabava com a pessoa. Aí chega uma história assim, escrabosa, inescrupulosa da vida da pessoa. Então essa defesa do Evangelho, ela precisa ser acompanhada por uma vida coerente. Olha, o Satanás está furioso. Nós estamos cheios de pessoas assim, meus irmãos, que conhecem, que têm o conhecimento teológico, mas a vida está distante do que defende. E aí você percebe algo em comum nessas pessoas. O que é comum? O orgulho. Ela não tem a humildade, porque pessoas que vivem uma vida farisaica, por trás ela tem um orgulho sustentando isso. Então um cristão, ele precisa defender o Evangelho, mas ao mesmo tempo caminhar em obediência ao Evangelho. Por quê? Porque ele vai enfrentar pressões no trabalho, ele vai enfrentar pressões nas suas relações, sejam relações de amizade, sejam relações familiares, e às vezes essas relações, elas vão fazer uma pressão para comprometer os seus valores. E é por isso que Judas está falando para nós batalharmos pela fé, para manter uma vida coerente, uma vida que permanece firme diante dessas situações, diante dessas pressões, firme no que o Evangelho deixa claro que nós devemos viver, nos passos que Jesus nos orienta a viver. E nisso nós não podemos ceder. Então nós estamos cheios, assim, a política, ela está inundada disso, de pessoas que têm o discurso, mas não têm a vida. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos sempre estar lembrando e sendo relembrados dessa fé que nos foi entregue. Judas está dizendo isso aqui no verso 4, no verso 3, aliás. Entendo que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendo a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Ao povo santo. Então, Judas está dizendo para nós sermos relembrados, para nós defendermos essa fé que foi entregue ao povo santo. Não é entregue aos apóstolos, não é entregue a pastores, não é entregue a uma classe sacerdotal, foi entregue ao povo santo, a mim e a você. Paulo, lá em Filipenses capítulo 27, vai falar a mesma coisa. Lá ele vai dizer o seguinte: permaneçam firmes em um só espírito, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então a defesa da fé não é uma particularidade da carta de Judas, é algo que Paulo também defende. Permaneçam firmes, lutando juntos. A defesa da fé não é feita de forma isolada. Nós não somos soldados solitários, nós não somos lobos solitários. A defesa da fé é feita em comunidade. O que nós observamos é que essa luta, ela vai requerer de nós vigilância, comprometimento, dependência de Deus, mas nunca isso vai ser feito sozinho. Isso vai ser feito em comunidade. Por isso que nós temos que estar alinhados em relação aos fundamentos da fé. Porque se tem uma coisa mais contagiosa do que a coragem, é a covardia. Quando um de nós se cala, a covardia parece que generaliza também. Não caia nessa conversa de ser politicamente correto, meus irmãos. Não caia nessa conversa de não ter que, às vezes, confrontar valores fundamentais. Não caia nessa conversa de não toqueis no ungido do Senhor. Conversa fiada, como diz aí o meme, né? Conversa fiada, rapaz. Conversa tola. E é evidente que eu não estou dizendo aqui para nós sermos rudes, arrogantes, prepotentes, mas com humildade nós sermos firmes.
e nos posicionarmos diante de tantas mensagens que, para ser benigno aqui, estão sendo talvez interpretados de forma equivocada. Ontem recebi um vídeo de um cara que vendeu a igreja para os membros. Olha aí, agora. O cara vendeu a igreja, aí a irmã, né, membro daquela igreja, indignada, foi tirar satisfação com o pastor. Pastor, é verdade isso? Você vendeu a igreja com a gente dentro? O pastor lá tirando as coisas da igreja para levar embora. Pessoal, não tem nada que dá satisfação para você não. E a mulher confrontando ele, chega ao ponto dela confrontar, tanto é que ele fica nervoso e fala: ó, não toque no ungido do Senhor não, porque senão eu vou falar para o Senhor pesar a mão dele sobre você. Tolice. São falsos mestres, é gente falsa que está distorcendo o Evangelho. E é por isso que aqui no verso 4, Judas vai dizer para confrontar essas pessoas, para reconhecer essas pessoas que se infiltraram de forma dissimulada no nosso meio. Olha só o que Judas fala aí, ó, verso 4: certos homens cuja condenação já foi anunciada há muito tempo, infiltraram-se de forma dissimulada no meio de vocês, e estes são ímpios. Ou seja, esses caras nem nasceram de novo, transformaram a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Por que eu e você precisa ter claro na nossa consciência a mensagem e os fundamentos do Evangelho? Porque fé não é sentimento, meus irmãos. Fé não é uma percepção que eu tenho. Fé não é uma interpretação que eu faço. Fé tem fundamento. Fé não é o que eu acho. Fé não é o que o pregador fala. Fé é o que a Escritura define. E os fundamentos da fé elas precisam estar claros no nosso meio, porque senão a gente pode correr o risco de estar dando ouvido para gente ímpia, gente que nem nasceu de novo. Olha o perigo de você ficar escutando mensagem na internet de qualquer pessoa, sem ter a consciência de que essa mensagem precisa ser julgada, inclusive essa que você está ouvindo aqui nessa manhã. Judas fala que nós devemos reconhecer e confrontar. Ele alerta para pessoas que estão pervertendo a graça de Deus, gente ímpia, gente que não nasceu de novo, está falando em nome de Deus. E essas pessoas promovem uma libertinagem, negam a divindade de Cristo. Esses mestres não apenas corrompem o Evangelho, mas estão induzindo pessoas e arrastando pessoas ao erro. E Judas é claro, esses tais não são filhos de Deus, são ímpios. Então olha só, tem gente no púlpito que não é crente. Você que fica ouvindo qualquer coisa aí na internet, sem um pré-julgamento, você pode estar ouvindo gente que nem é crente. Já pensou? E aí você não sabe por que você é tão confuso na fé. Não sabe por que você tem tanto conflito emocional. Não sabe por que a sua fé é uma fé esquizofrênica. Porque deliberadamente você está dando ouvido ali que nem é crente talvez, a um pregador qualquer na internet. Ou então vai visitar uma igreja que o cara talvez ela nem é crente, ouvindo uma mensagem que não é bíblica. Presta atenção, eu e você temos que ouvir mensagens com a Bíblia na mão. É o exemplo dos bereanos em Atos. Imagine você que está orando por alguém. Você ora por aquela pessoa por anos e anos e anos pela conversão dela. E pela graça de Deus, de repente o Senhor encontra essa pessoa, alcança essa pessoa e salva essa pessoa. Aí ela começa a ouvir uma pessoa que nem crente é, mas porque está falando de Deus, está ouvindo, e arrasta essa pessoa para uma vida imoral novamente. Qual que é o seu sentimento? O meu é de indignação, para não dizer raiva. Aquela indignação santa, assim, não é possível, cara, não é possível.
E aí, por causa do politicamente correto, por causa da relação, a gente não quer afetar a relação, não quer estragar a relação, a gente é covarde e se cala. No reino de Deus não há espaços para covarde, meus irmãos. Não há espaço para isentões no reino de Deus. No reino de Deus não há espaço para pessoas que, em nome do amor, não se posicionam, não falam o que precisa ser falado. Aliás, o amor é aquele que de fato fala o que precisa ser falado, que eleva a vida, que tenta elevar a vida do outro para além daquela que ele está vivendo. Esse é o verdadeiro amor. Então, glória a Deus quando alguém nos confronta. Glória a Deus quando tem alguém que está tentando nos aconselhar por uma vida mais digna. É isso que nós devemos fazer. Confrontar as falsas mensagens. Confrontar os falsos mestres. Porque das duas, uma. Ou esse falso mestre se arrepende e converte, ou ele sai. Ou ele para. Paulo faz essa advertência lá para os Gálatas. Lá no capítulo 1 ele vai dizer: eu me admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que vos chamou para si por meio da graça de Cristo. E aí ele vai seguindo: vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Verso 7 ele diz: mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Então olha só, isso é uma realidade que não é novidade. Essa é uma realidade que já acontecia. E aí Paulo, talvez no momento de indignação, ele fala: que seja amaldiçoado qualquer pessoa, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar as boas novas diferente das que nós lhes temos anunciado. Repito, sejam amaldiçoados. Paulo está nos dando um caminho que acontece de forma sutil. São pessoas que vão sendo introduzidas, são mensagens que parecem a primeiro momento boas, são mensagens que a primeiro momento parecem ser verdades de Deus, mas são sutis e têm a capacidade de nos levar para outro caminho que não é o de Cristo. Em 2 Coríntios também ele fala isso, no capítulo 11, ele diz: no entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vos receberam, ou boas novas diferentes daqueles que em vocês creram. Paulo está exortando aqui os irmãos em Corinto: vocês estão aceitando de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Então, questionar faz parte do processo da vida cristã. Quando um pastor, quando um pregador não aceita isso, no mínimo ele está inseguro, para não dizer mal intencionado. O questionamento, o confronto é parte crucial para um evangelho sadio. O questionamento e o confronto é parte crucial para preservar os fundamentos da fé cristã na graça de Deus. Paulo diz que tudo isso é para combater heresias que distorcem a pura e completa devoção a Cristo. E o que Judas está orientando a todo cristão é justamente o que Paulo também orienta: identificar esse ensino e contradizer. Contradizer com a palavra, confrontar, corrigir, exortar e encorajar. Então nunca nós precisamos de gente com tanta coragem como nos dias de hoje. O Brasil só está do jeito que está porque falta gente de fibra, falta gente de coragem. Isso tanto no aspecto teológico quanto no aspecto moral, político e também filosófico. Nós precisamos de gente, nós precisamos de uma igreja. Eu e você devemos fazer parte disso, de uma igreja que se levanta para confrontar todo o ensino corrompido do Evangelho de Jesus, toda a moral corrompida, em nome de Jesus.
Há muito tempo que a teologia cristã predominante foi um acovardamento dos cristãos para não se posicionarem. Mas se a gente quer preservar a fé sadia, como Judas está dizendo para fazermos, nós temos que nos levantar, seja nas redes sociais, seja nos nossos círculos de relações, seja em qualquer outro lugar. Precisamos nos posicionar contra essas muitas novas revelações e interpretações enganosas que são compartilhadas. Como falei, temos que examiná-las à luz das Escrituras, como os bereanos faziam. Só que para termos essa coragem, nós precisamos de algo crucial que Judas menciona no verso 20. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Não há coragem para confrontar o Evangelho sem oração, para edificar, para fortalecer a fé. E essa oração, como eu falei, é uma oração que é tanto no aspecto particular como no aspecto comunitário, porque a batalha da fé não é sozinha. Agora veja bem, nenhuma luta pode ser travada se nós não estivermos preparados. E Judas entende bem isso, e é por isso que ele menciona que a prática da batalha da fé deve ser precedida pela oração que edifica essa fé. E essa oração que edifica a fé é uma oração feita no Espírito Santo. Agora, qual que é o problema de interpretação desse verso aqui? O problema é que muitos neopentecostais vão olhar para esse texto e vão dizer que essa oração no Espírito é a oração em línguas. E aí a gente tem um problema, porque a oração em línguas é um dom do Espírito. E há muitas controvérsias aí se a oração em línguas mesmo é uma oração na língua dos anjos, como uma oração numa língua diferente. Isso aqui é um assunto para outro dia, eu vou deixar para o pastor Levi depois falar sobre isso. Mas muitos neopentecostais entendem como uma oração dos anjos. Então, orar, edificar-se, significa orar no Espírito, e orar no Espírito para muitos é orar em línguas. Agora, se a gente leva por esse lado, a gente tem um problema, porque a Bíblia deixa claro que a oração no Espírito é um dom, e se é um dom, eu posso ou não ter. E se eu posso ou não ter, nós já temos um problema aí, porque se eu não tenho, então eu vou ser fraco o resto da vida? Qual que é a minha interpretação sobre isso aqui? O que de fato Judas quis dizer com isso? Bom, para mim fica claro que esse orar no Espírito aqui, ele está alinhado quando a gente cruza com outros textos bíblicos, que a oração no Espírito nada mais é do que um convite para orarmos em submissão ao Espírito, em dependência do Espírito, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que, como nós falamos, trabalha em nós para uma vida santa. Tem até um CD antigo do Vineyard, acho que é, chama Incendeia, me parece. E aí tem uma música lá que ele ora justamente, a música é escrita em cima desse verso. E aí ele fala justamente desse verso, e após esse verso ali ele começa a orar em línguas, dando a entender que essa oração é uma oração no Espírito. Só que Paulo vai reforçar o entendimento da oração em submissão ao Espírito Santo, que não é uma oração em línguas, mas é uma oração na dependência do Espírito. Romanos capítulo 8, verso 26, ele vai dizer que o Espírito ora por nós através de gemidos inexprimíveis. Então ele reforça que é o Espírito Santo quem está nos capacitando a orar, porque nós não sabemos orar como convém, diz o texto. Nós não sabemos pedir a Deus, nós não sabemos nos portar na oração. Então orar no Espírito é orar nessa dependência dele, é orar em submissão a ele, porque somente o Espírito Santo tem a capacidade de abrir a nossa mente para Cristo, para entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Em João capítulo 14, Jesus vai reforçar esse entendimento, quando ele diz que o Espírito Santo nos lembraria de todas as suas palavras. Então há uma promessa de Jesus de que o Espírito Santo nos ensinaria e nos lembraria das palavras de Cristo. Então orar no Espírito nada mais é do que trazer à memória as palavras do Senhor. Como diz o profeta Jeremias, quero trazer à lembrança o que me dá esperança. E nós falamos isso algumas semanas atrás. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é uma esperança viva, é Cristo. Então se eu oro em submissão, se eu oro na dependência, o Espírito Santo vai trazer o que de fato me dá esperança, as palavras de Cristo. Isso é a oração no Espírito, na minha interpretação, que eu acredito ser a mais correta. Porque essa oração pode ser feita por qualquer pessoa. Não é uma oração exclusivista de apenas quem tem o dom de línguas. É uma oração que todos nós podemos fazer. Uma oração que está profundamente ligada à palavra de Deus, porque é Ele que nos guia a toda a verdade. Então orar no Espírito, meus irmãos, não é uma oração mística, não é uma oração desconectada do Evangelho, mas é uma vida de oração consciente, onde buscamos a orientação de Deus, e é isso que fortalece a nossa fé para batalhar e defender a verdadeira fé que foi entregue aos santos. Orar no Espírito nos ajuda a alinhar o nosso coração a Deus, ajuda a alinhar as nossas petições com a vontade de Deus. João vai reforçar esse entendimento lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 14. Então é o Espírito que protege o nosso coração, que protege a nossa consciência de orações egoístas e direciona o nosso coração para que de fato está alinhado com a vontade de Deus. Só Ele pode trazer essa clareza, só Ele pode inundar o nosso coração de luz em meio às trevas, só Ele pode nos capacitar a orar nessa dependência para nos levantar com coragem para defender essa fé. Aliás, em outro texto o apóstolo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem e moderação. E aí, por fim, Judas finaliza sua carta dando 4 orientações para nós. Versos 21 ao 23. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, salvem outros, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então Judas nos dá 4 orientações aqui: manter-se firme no amor de Deus, aguardar a vida eterna e ter compaixão dos que vacilam, mas ao fazer isso, fazer tudo com cautela, com misericórdia. E a maior dificuldade hoje dos cristãos que eu encontro na nossa estrada é em relação a continuar crendo nesse amor imensurável de Deus, nessa misericórdia, de aguardar a vinda do Senhor com misericórdia. A primeira coisa, então, manter-se no amor de Deus. Nós acabamos de cantar aqui sobre isso, acabamos de declarar essa verdade de que nada pode nos separar do amor de Deus, mas quão dificultoso é manter-se nisso, para a nossa consciência e para o nosso coração. A maior dificuldade que eu encontro na vida das pessoas é isso: continuar crendo nesse amor de Deus, que nada pode nos separar disso. Por outro lado, quando a gente olha para algumas pessoas, a gente observa quão falhos eles são, e eles barganham com Deus para receber esse amor. Por quê? Porque ainda não está claro para eles o fundamento da fé. E se não está claro para eles, é justamente porque a igreja se acovardou de defender a verdadeira fé que foi entregue aos santos. Permanecer no amor de Deus é permanecer em obediência a Ele, é permanecer numa constante comunhão com Deus e com meus irmãos. Jesus explicou isso claramente lá em João 15:10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Por que Jesus diz isso? Porque a obediência é uma coisa que dá para a gente fazer.
é só negar o sentimento. E hoje a maioria das nossas escolhas e das nossas decisões, ela está intimamente ligada com os nossos sentimentos. E algumas dessas decisões é porque o sentimento, principalmente decisões que contrariam a palavra, é porque o sentimento, ela se sobrepôs à verdade. E se Jesus está dizendo, se nós obedecermos, nós nos manteremos no amor, é porque a verdade precisa sobrepor o sentimento. E essa escolha pode ser feita por nós. E isso distingue exatamente o fraco do sim. Porque o fraco é como Davi, que às vezes vai cometer um pecado horrível, mas quando é confrontado pela verdade, clama por misericórdia e ajusta a sua vida à verdade. O sim, porém, ele não se esforça na vida piedosa. O 5 diz, não, Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me ama assim. E não há um esforço pela obediência. Pode deixar, irmão, já estou terminando aqui. Fica tranquilo, fique em paz. Então Jesus orienta, aliás, Judas orienta a nos mantermos firmes, a nos mantermos esperançosos na vida eterna, a nos mantermos misericordiosos. Ele orienta a esperar com expectativa a misericórdia de Cristo, que nos leva à vida eterna. Então essa esperança não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa, que está batalhando pela fé. Justamente o contexto da mensagem que Judas está nos passando. Então o contexto da esperança é justamente nós esperarmos lutando, esperarmos obedecendo, esperarmos perseverando, seguir em frente. Tito capítulo 2 verso 13 nos ensina a viver aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso Senhor grande Deus. E aí Judas nos lembra de ajudar aqueles que estão confusos e até mesmo falhando na fé. Então é evidente que alguns falsos mestres vão conseguir comprometer a vida de algumas pessoas. Como diz o texto é bem claro que esses falsos mestres conseguem levar outros ao erro. Então, se conseguem, algumas pessoas vão ficar confusas e vão vacilar na fé, devido a esses falsos mestres enganarem. E por isso que Judas, no final da carta, fala que nós devemos batalhar pela fé, mas ter misericórdia de gente que fraqueja. Porque o único papel nosso, de nós que às vezes estamos mais fortes do que outros, é justamente de ajudar os que são mais fracos. Porque talvez um dia nós estejamos na mesma posição que eles. E o que nós queremos, ou que talvez esperamos, quando a gente fraquejar, é de alguém que possa nos confrontar com a verdade, mas com misericórdia, a fim de nos guiar à verdade, com amor e com paciência. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo, mas com mansidão. Então nós devemos batalhar pela fé? Sim. Devemos confrontar os falsos mestres? Sim. Mas nunca nos esquecendo da misericórdia. O que está em pé só serve para levantar o que está caído. Essa é a razão de estarmos firmes. Defender a fé e edificar a fé cristã orando no Espírito. Ele fala isso e nos lembra de uma última coisa. Ao lidar com os que estão no erro, Judas nos lembra tem que ser feito com cuidado, mas jamais sem comprometer a verdade. Por quê? Porque devemos odiar até a roupa contaminada. E isso significa a gente não comprometer os valores do Evangelho. Isso significa agir sem se deixar influenciar ou se comprometer pela corrupção do pecado, por mensagens falsas, sem ser libertino, sem abrir mão